termos de resolução de conflitos, há formas que são várias formas de resolver os conflitos. Uma decisão forçada. Às vezes, as pessoas têm um conflito, mas quem determina, quem resolve de uma forma forçada, forçar as pessoas. E quando se força as pessoas, porque quem está a forçar se sente mais poderoso, sente-se que eu sou o pai, por isso eu decido pela minha filha. Quem é que disse que a minha filha vai mais com o João? Não vai nada, ela fica em minha casa. Porque eu sou o pai, eu sou a mãe. Ah, não, eu decido isso porque eu determino. Quer dizer que a força vai determinar o direito daquela pessoa. Mas há outras formas, que é a decisão através de outrem. Nem sempre quando aparece o termo partido quer dizer um partido político. Partido quer dizer a outra parte. Há formas de decidir em que se determina quem tem direito. Para se saber quem tem direito é preciso ouvir as partes. Há outra forma que é a da arbitragem, que é mais utilizada nos tribunais. É mais utilizada usando a própria lei. A lei define assim, e é de acordo com esta lei que se vai definir o fim do conflito. Há a forma de adjudicação. Nós encontramos nas arbitragens e adjudicação a presença dos advogados, que dominam as leis para a natureza de cada tipo de conflito que separa as partes. E vamos olhar que existe a outra forma de resolução de conflitos, que é discussão informal. Na arbitragem e adjudicação, temos tudo formal. Não se faz arbitragem fora de um tribunal e sem a presença de um advogado. E o advogado é alcançado assim só de muito obrigado. O advogado é pago. Por isso, nem todas as pessoas têm capacidade para comprar um advogado que interpõe a resolução de um conflito entre duas pessoas ou entre instituições. Inclusive entre instituições. Todos os dias os nossos tribunais estão a julgar assuntos de pessoas ou de instituições por causa de problemas que os separam. Nós vamos nos ater na discussão informal, que é da negociação e a mediação. Há vezes que nesses aspectos se chama por um advogado, mas outras vezes são mesmo as partes. E depois a decisão é das partes nesses processos de negociação e mediação, e ali há a resolução conjunta do problema. Entremos já para a negociação. O objetivo desta unidade é capacitar-nos a compreender o papel da negociação na resolução de conflitos. Queremos resolver um conflito, mas vamos passar pela negociação. Capacitar os presentes ou os participantes a identificar as habilidades necessárias de um negociador e começar a desenvolver algumas delas. Capacitar-nos também a compreender os diferentes estilos de negociação e ter habilidades para identificar um estilo apropriado e seguir as etapas apropriadas. Estilos de negociação. Há duas formas. Há a negociação posicional, aquela em que as abordagens só vêm de uma parte. Nós vamos em frente ver isso e temos a abordagem integrativa de negociação em particular, que é a negociação baseada em interesses de uma resolução conjunta do problema. O que é mais apropriado? Os negociadores, quando há um conflito, os negociadores surgem, às vezes são convidados pelas próprias partes. É que sugerem quem é o negociador. Vamos receber isso tudo, já mandei fazer as cópias. Daqui a pouco chegam e todos vão ter esse material.
o mais apropriado. Portanto, um negociador, ele tem uma gama de posições, ele próprio tem que ter muitos conhecimentos para estar à altura de satisfazer os interesses das partes e conhecer também as necessidades das partes. É muito mais apropriado quando as partes com interesses competitivos são envolvidas num processo de divisão de recursos que às vezes não chegam para todos. É assim que se fala no problema de alguém que tem uma laranja. Um diz, eu quero a laranja porque eu preciso de fazer sumo. O outro diz, mas eu é que quero, eu é que pedi primeiro a laranja porque eu preciso de usar a casca para fazer um xarope para a tosse do meu filho. Então há uma discussão e às vezes, ao analisar quem é que recebe a laranja, às vezes a pessoa diz, bom, esse quer para fazer sumo porque o médico disse que ele tem que tomar sumo. Mas o outro diz, não, eu preciso dessa laranja porque eu preciso da casca para fazer o xarope. Então fica-se assim, como fazer? Qual seria a posição? É muito fácil. Com certeza. E assim quem ganha, quem perdeu? Ninguém. Ambos ganham. Levar o negociador a pensar de uma forma em que um ganha e outro também ganha. Porque muitas vezes surgem problemas em que os recursos são tão limitados, como aconteceu uma vez no Ambo. Uma casa estava a ser disputada por duas famílias. Foi um estudo de caso durante o tempo que estávamos a trabalhar na construção de paz. Uma família esteve nas matas. Antes de ir para as matas, morava naquela casa. Eles tinham construído a casa. Quando veio a guerra, quando veio o MIG, pumbas, a casa desapareceu. Naquele lugar ficou só o cimento. Um senhor que quis se colocar aí, se radicar no Ambo, encontrou aquele espaço, foi ter aos serviços de habitação e a habitação disse, olha, procura onde você encontrar, mas eu queria viver naquele bairro do São Pedro. Então procura e informe-se de quem é o terreno, e então mostraram-lhe aquele terreno e o senhor tratou todos os documentos na habitação e construiu uma casita bonita. Quanto menos se esperou, a guerra terminou. A paz veio e as pessoas começaram a regressar. Os senhores regressaram e no primeiro dia foram ver a casa. E como eles tinham medo de ir até a casa, até o lugar em que viviam, mandaram as crianças. Vão lá, lembram-se? Sim, pai, nos lembramos. Então foram, encontraram lá. Disseram, não reconheceram o lugar. Voltaram. Depois mandou a esposa. A esposa foi lá e disse, não, ela viu, é mesmo o lugar. As pessoas viram, ela estava girada e a vizinhança reconheceu a senhora. Disse, não, essa é a senhora, a esposa daquele senhor que viveu aqui. Ah, mas como assim, se esse lugar está desta forma? Oh, que bom. Ui, muito obrigado. Vamos ter trabalho de distribuir isso pelos pequenos fascículos de todos. Então, quando os que estavam dentro de casa olharam, mas por quê? Todos os dias há um desfile em frente de casa. Ontem estavam as crianças, hoje veio mais uma senhora, acompanhada de mais umas pessoas. Depois eles disseram, olha, as crianças, como não tem muitas papas na língua, disseram, aqui é a casa do meu pai. Ah, qual casa? Aqui não é a vossa casa. Então começaram assim a disputa entre eles, as famílias. Depois veio o próprio senhor e os vizinhos, sim senhor, esse senhor era o dono da casa aqui. Mas as pessoas, ninguém queria dizer nada, porque senão o problema fica do lado de quem falou. Todo mundo cala a boca. Aí é que, quando
eles começaram em troca de palavras, então foi preciso a equipe que estava no AMBO, uma equipe, um núcleo de resolução de conflitos ligado com a Igreja Católica, outros são evangélicos, outros são de algumas associações, um grupo reuniu. Como vamos ajudar esse problema? Porque foram lhes avisar, avisaram os padres, olha padre, aqui há um problema e aqui vai sair tiros. Então a equipe foi lá, tentou ouvir uma parte, ouviu a outra e o quintal era muito grande. Então eles disseram, ok, afinal de contas esse lugar pertencia mesmo a estes senhores. O senhor também ainda tinha os retalhos dos papéis e foram também à habitação, encontraram lá parte da escritura. Ok, a casa é desse senhor, mas agora era do senhor, mas agora já o senhor, o outro, construiu uma casa, ele desgastou dinheiro. Como resolver esse problema? Eles disseram, a equipe que estava no AMBO disse, olha, nós vamos tentar ainda vos ajudar, antes de levarem o assunto à polícia. A polícia já lá tinha estado, mas eles pediram para esperar até ver onde o assunto ia desembocar. Então, no fim, as duas famílias disseram, ainda vamos conversar só entre nós, porque esse foi o conselho do núcleo. Deixaram, no dia seguinte voltaram e eles disseram assim, eles tinham deixado aquele espaço, com certeza o senhor não tem culpa, porque ele também não encontrou aí a casa, só encontrou o cimento, como em todo lado onde houve conflito. Por isso, ele fica na casa principal. Nós vamos construir nesse terreno livre o anexo. Então, construíram o anexo. O senhor que está na casa principal, eles disseram, fica à vontade. Eles fizeram o anexo, muito bonito também, e até teve a contribuição dos que estavam na casa grande, e até hoje estão a viver em paz e harmonia. Foi uma solução negociada entre as próprias partes. Outra característica é a confrontação. A confrontação compete às partes. Quando são rígidas, ninguém quer ceder. Um quer e o outro quer. Se aquelas duas famílias dissessem, ou fico eu, ou nada, cada um nesta posição, então seria muito difícil eles chegarem a uma resolução conjunta. As posições, quando são mantidas de forma muito rígida e rejeitam cada um a outra parte, é muito difícil resolver. E as desvantagens dessas táticas em que há confrontação, a confrontação é um dos métodos de resolver os conflitos. Nunca terminam de forma positiva. Por exemplo, doutora, sim, na confrontação eu passei num processo desse. Meu marido foi de Vibsal, nós tínhamos a nossa casa na comissão do Cazenga. O Estado, o cartão de 25 da BIF, todos estes presos políticos foram distribuídos em algumas casas. Deram-nos casa na comissão do Cazenga e vivíamos lá. Depois da guerra, então, tivemos que recuar. Nós fomos com outro partido. Quando voltamos, uma comadre minha, ela ocupou a minha casa. Nós chegamos, queríamos a casa. Ela disse que não entregaria a casa. Não entrego a casa. Porque vocês já foram e essa casa é minha. Eu disse, não, essa casa tem, os documentos estão aqui. Primeiro disse que até que a casa não era minha. E eu levantei, como tinha um teto falso assim. Eu lhe disse, sabe o que está aqui dentro deste teto falso? Ela disse que não. Já estava aí a polícia e tudo. Porque já houve muito barulho, ela queria bater e chamou dedos para nos agredir. Então eu levantei, na presença da polícia, e mandei levantar 3 folhas dessa. E tirei toda a documentação, estava lá. Porque quando nós saímos, tivemos que deixar. Mas mesmo assim a senhora nunca quis.
Sempre andamos em confronto, já procurei advogados, nada, sempre. O que aconteceu? O ano de 2010, ela apanha a doença, morre, ficou os filhos. Uma das filhas, graças a Deus, no ano passado, foi até a minha casa e disse: tia Maria, a minha mãe já morreu, que estava toda arrogante, eu vim para entregar a tua casa. Sou já filha, entendeu? E os outros irmãos ficaram contra ele. Mas graças a Deus fomos ao tribunal, assinou-se agora, e recebi a minha casa. Eu sou a filha. Porque a mãe até que morreu mesmo, em 81, começamos a lutar pela casa até que morreu em 2010, você me dá a casa. Esta é a resolução à força, que tem as suas desvantagens, que estamos a ver ali. As desvantagens é que leva a relacionamentos estragados. Ninguém mais fala com o outro e depois há uns que são apontados como os mais culpados, enquanto outros ficam como se fossem os que têm razão. A polarização e não encoraja a exploração de opiniões, não se ouvem as partes, promove rígida aderência às posições. Eu, na minha posição, eu não quero mudar. É assim, e esta é uma forma.